Olá, tudo bem? Aqui é Silvane Cristina e eu estava aqui fazendo as minhas práticas, né, durante a manhã. Eu faço algumas práticas, né, de meditação e resolvi compartilhar com você esse momento onde eu estava refletindo muito sobre os ensinamentos que eu tive com o Bhaskar na última quinta-feira. E durante a meditação, né, eu já fazia meditação já há um bom tempo, né? Mas quando eu estive com o Bhaskar, algo mágico me fez perceber aquilo que, no meu entender, eu já havia entendido. É tão interessante quando a gente compreende, meu beija-flor, é tão interessante quando a gente compreende, né, que entender as coisas nem sempre quer dizer que a gente realmente compreendeu o que elas realmente significam. Então eu meditava, né? Eu tinha minhas práticas diárias e quando eu estive com ele, ele falou, né? A gente meditou bastante, claro, porque primeiro, né? Nós temos que olhar para nós mesmos para depois compreender o outro, para depois, né? Entender como a gente pode ajudar a modificar a nossa realidade. E na hora da meditação ele falou, né? Com aquela voz suave dele, que quando a gente medita, a gente é apenas uma testemunha. A gente não briga com os pensamentos, a gente não entra em conflito com eles. E aí me veio a imagem, né, de um pátio na escola cheio de criança, né? Quem já não passou por isso no meu tempo, quando eu fui professora, eu passei por isso. Pátio cheio de criança e por mais autoridade que você tenha, eles não ouvem, eles não param, eles correm para lá e para cá, gritam e fazem aquela coisa toda e não adianta. E os nossos pensamentos é a mesma coisa. Os nossos pensamentos é como se tivesse todo mundo no recreio. Ninguém te ouve, ninguém te escuta, ninguém dá bola para você. Por quê? Porque os seus pensamentos eles estão tão acostumados a correrem soltos e livres na sua cabeça que eles não veem você como uma autoridade. Eles veem você apenas como mais um no meio deles. Então, quando a gente começa a meditar, que a gente começa a se perceber, que a gente começa a entrar em alinhamento com nós mesmos e a gente diz para os nossos pensamentos: não, aqui quem manda sou eu. Quem escolhe o que vai pensar e processar o dia inteiro sou eu. E é tão interessante que ontem eu estava lendo o Osho e ele fala, né, que a nossa mente ela é muito sorrateira. Então, mesmo que a gente não queira pensar em determinado assunto, de repente ele, pum, né, aparece na nossa cabeça para a gente dar aquela energia para ele, para tirar o nosso foco, né, do bem-estar, do equilíbrio. Eu sei, no começo isso não é fácil, para mim não foi fácil e de vez em quando ainda é um pouquinho difícil, porque os nossos pensamentos a gente só vai conseguir controlá-los à medida que a gente for meditando, à medida que a gente for se conhecendo cada vez mais. Então a gente não briga com esses pensamentos, a gente apenas, né, como diz o Bhaskara, a gente apenas é uma testemunha. Feche os olhos, observe o que passa na sua cabeça, mas não dá nenhuma força, nenhuma energia para nenhum pensamento, nenhuma atenção, né, nenhum foco em nenhum pensamento. Apenas observe o que passa, observe os sons, né, que vêm do exterior. Às vezes é cachorro latindo, pode ser carro, pode ser passarinho, né? Quem mora em cidade tem N sons que a gente pode ouvir. A gente não briga com esses sons, a gente se torna testemunha deste momento presente. E isso, com o passar do tempo, ela vira uma prática muito legal, uma prática onde a gente se conhece, uma prática onde a gente conhece o meio externo, porque a gente já se conhece no nosso meio interno, a gente já se conhece no nosso interior. E a gente para de brigar com a vida, a gente para de brigar com as situações, a gente para de querer impor a nossa vontade nas situações externas. Porque a gente não tem, nós não temos como
como controlar o nosso meio externo. A gente só tem como controlar o nosso meio interno. Minha câmera aqui tá um pouco... E muitas vezes controlar esse meio interno nosso, muitas vezes não. Controlar o nosso meio interno é realmente um desafio. Então eu convido você a fazer essas práticas, se você puder, de manhã. Não precisa ser muito tempo, uns 5 minutos antes de ir para o trabalho, uns 5 minutos logo quando acorda já é o suficiente. Procure ser apenas testemunha do seu momento, né? Respire profundamente, solte devagar, vá se percebendo como ser humano, como uma pessoa perfeitamente imperfeita que você é. Porque quando a gente aceita, né? Porque todo mundo, como diz o Bhaskar, todo mundo aceita a sua luz, isso é lindo e maravilhoso, as suas melhores qualidades, todo mundo aceita. E as nossas piores qualidades, né? Nosso lado sombra, todo mundo nega. E a gente não pode negar esse lado sombra, porque ele nos ajudou a chegar até aqui. Então, quando a gente compreende que a gente apenas é um instrumento, né, dessa vida, onde a gente integra o nosso lado sombra com o nosso lado luz, assim a gente se transforma numa terceira pessoa mais consciente, mais livre na vida, mais livre dentro de si mesmo e fora de si mesmo. Então a gente não pode colocar o nosso lado sombra de lado. Ele faz parte de nós, ele nos integra e ele nos forma aquilo que nós somos. O nosso lado yin e o nosso lado yang. Então eu espero que essa minha curta dica ajude você de alguma forma a ter mais equilíbrio no seu dia. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, toque no sininho para receber as notificações de quando eu postar mais vídeos. E faça suas meditações. Se não for de manhã, que seja à noite, ok? Gratidão, namastê.